A notícia do final de semana não poderia ser pior para o Colorado. O volante Gabriel tem confirmada a ruptura ligamentar e agora a gente vai ter que trabalhar ao final do Campeonato Brasileiro sem o nosso principal jogador no meio-campo. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre o Internacional. Eu quero pedir para vocês desculpa pela minha voz, a minha voz não está das melhores, mas quem viu ontem o final da live do Vozes do Gigante entende, né? Um pouquinho, deu uma gritadinha, um pouquinho a mais, deu uma prejudicadinha na garganta, mas não há de ser nada. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre o Inter e principalmente sobre a principal informação, notícia do final de semana, que é a ruptura ligamentar do joelho direito do volante Gabriel, um dos principais jogadores aí do Internacional, um dos principais jogadores também do Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem, né? É o principal volante roubador de bolas, é um dos principais nomes da função hoje no Brasil. Vamos lá, olha só. Antes eu quero te dizer que ainda tem a possibilidade de tu entrar na KTO.com, usar o cupom ERNEST, ganhar 20% de free bet e aproveitar o final de semana com as ligas europeias. Agora pela manhã já rolou ali, né, o campeonato o inglês, a Premier League, jogou Manchester contra Manchester, o Manchester City contra o Manchester United. Agora de tarde tem campeonato português, tem uma série de ligas que tu pode aproveitar na Europa. Aqui no Brasil tá parado, né, por conta da eleição, mas faz o seguinte, vai lá, entra, já te disse, vai lá, entra em KTO.com, usa o cupom ERNEST, te garante 20% de free bet na tua primeira carga, no teu primeiro depósito, logo agora depois do teu cadastro, beleza? Vem brincar junto, vem ser feliz, vem botar um dinheirinho no bolso. Olha só, vamos pegar alguns bastidores, tá? O Gabriel, ele tem Ele basicamente ele rompe os ligamentos sozinho, né? Numa disputa de bola em que ele pisa meio em falso e torce o joelho. O Mano, inclusive, fala sobre isso, né? Que ele poderia, essa torção de joelho, quando ele na jogada em que ele faz a ruptura, poderia ter sido, de repente, até amenizada com espaço entre os jogos, né? Não ser um jogo tão rápido e tão perto um do outro. Falou um pouco do calendário também, né? O Mano, na coletiva, com certeza já sabia o que tinha acontecido com o Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel, ele vai para fazer os exames num dos hospitais aqui de Porto Alegre, já sendo levado ao carro em uma cadeira de rodas, com inclusive muletas. Já havia até muletas para o Gabriel se locomover. A gente não conseguiu nem ver o Gabriel pisar, o pessoal que estava no Beira-Rio via que o Gabriel não conseguia pisar no chão. O Gabriel precisou ser levado nos ombros pelos companheiros. Botei para vocês, inclusive, no conteúdo que eu fiz aqui à noite. Aí, no finalzinho da noite, tem a confirmação da assessoria do Inter e aí vira uma comoção, né? Vira uma comoção por conta não só da internet e, óbvio, das redes sociais, os colorados não acreditando no que ocorreu, né? Com o principal jogador do meio-campo, mas também com declarações do próprio Gabriel, né? Falando que é um dos piores momentos da carreira dele. Momentos que, olha, vou dizer para vocês, gente, ele vai ficar no mínimo 8 meses parado, porque vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer uma série de procedimentos protocolares para então voltar a jogar normalmente. Então ele perde o final do Campeonato Brasileiro e a possibilidade, né, de G4, possibilidade de Libertadores, possibilidade até mesmo daqui a pouco de título, né? Eu sei que é remoto, mas a matemática ainda permite. Então, ele fala sobre isso, né? É o pior momento da minha carreira. E aí, se você vai lembrar, se você já vai projetar agora 2023, ele vai perder Libertadores também, ele vai perder boa parte da temporada. Ele vai ficar no mínimo 6 meses do ano que vem sem poder atuar, sem poder estar em campo. Ou seja, ele vai voltar de repente no segundo semestre de 2023. E aí a gente sabe o quão difícil é para um atleta voltar no mesmo ritmo, né? Hoje,
o Gabriel é o principal nome do Campeonato Brasileiro em roubadas de bola, é um dos principais nomes do Campeonato Brasileiro como volante, como na função em que ele está. Então ele é um protagonista do Internacional. Dentro do Inter, internamente no departamento de futebol, é ainda, vamos dizer assim, pior a perda e melhor o que significa o Gabriel na questão no âmbito futebol. Ele, além de ser um líder, chegou agora há pouco, né, faz meio do ano, basicamente do início do ano, e virou titular, virou capitão e virou uma das lideranças e referências do Mano Menezes dentro do campo. Seguidamente a gente vê o Mano puxando o Gabriel pro canto do campo e, né, explicando alguma coisa do que está precisando fazer no setor, ou de repente no ataque, ou em qualquer outra área do campo. Isso é muito complicado. E aí a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui do lado, ó. Aqui do lado a gente pode ver, por exemplo, o Depena. O Depena, ele respondeu o tweet do Gabriel falando, né, sobre a lesão. Tá ali, ó, eu espero te ter de volta logo, né? Eu espero ter de volta a minha dupla logo. E tu vê, o Depena não é um volante de origem, o Depena é um cara de ataque que tá jogando para frente, que tá jogando pro lado, melhor dizendo, né, para trás, fazendo ali a função de segundo, terceiro homem do meio-campo. Isso mostra o quão o Gabriel também é querido, né? O quão o Gabriel é benquisto dentro do grupo do Inter. A gente vai ter uma volta importante, tá? Contra o Flamengo agora na quarta-feira, que é o Rodrigo Moledo saindo e entrando o Gabriel Mercado novamente. O Gabriel Mercado que estava com o terceiro cartão amarelo. Só que os problemas do Inter são maiores, porque olha só, o Johnny, ele também toma o terceiro cartão amarelo. Logo a gente não vai ter a dupla de volantes. A gente não vai ter a dupla de volantes e aqui aí a gente vai ter que começar a conversar para o futuro, mas primeiro é o Flamengo. No Flamengo, a tendência é que seja Lisiero, um dos homens do meio-campo, e o segundo homem do meio-campo seja o Edenilson. Tá? Você pode pensar assim, mas aí não vale, não dá, nós vamos perder, nós não vamos ter compatibilidade no meio. Ok, tem a possibilidade de Matheus Dias, mas pelo que se fala nos bastidores, o Matheus Dias não vai se alçar da titularidade logo num jogo contra o Flamengo, no Maracanã. E principalmente num jogo que pode definir a vaga do Internacional para a fase de grupos da Libertadores. Porque hoje o Inter tem, se a gente botar a tabela, vou fazer o seguinte, bota a tabela aqui, ó. A tabela desse lado aqui, se tu pegar e olhar a diferença de pontuação, tá? O Inter tem como fazer lá no Flamengo, lá no Maracanã, a possibilidade de cravar, né? A possibilidade de garantir a vaga mesmo para a fase de grupos da Libertadores. Por quê? A gente já tá basicamente, Libertadores, gente, é quase certo que o Inter tá, porque se tu pegar ali o Atlético Mineiro, que hoje é o primeiro fora do G6, é muito difícil que o Inter, na estabilidade que o Inter tem no Campeonato Brasileiro, o Inter perca essa vaga. É muito difícil. Então a gente, na verdade, Libertadores é 99% de certeza. Agora, fase de grupos é um pouco maior porque as coisas estão mais competitivas, mais, vamos dizer assim, mais pegadinhas, né, na busca do G4. O Flamengo hoje é o principal adversário do Inter. E aí o Inter com certeza teria um time mais robusto no meio-campo com o Lisiero e um pouco mais técnico com o Edenilson. A possibilidade de time para enfrentar então o Flamengo na quarta-feira à noite é o Kehler, que, olha, o Kehler está sendo muito bem falado também nos bastidores, tá? Então a tendência é que o Kehler seja mantido mesmo que o Daniel possa ser relacionado. Kehler, Bustos, Vitão Mercado, René. E aí aqui então Lisiero com o Edenilson. Na frente o Alan Patrick e o Maurício, ou o Depena e o Alan Patrick, ou o Depena e o Maurício. E aí o Pedro Henrique e o Alemão. O Wanderson, como eu já falei por aqui, a tendência é que ele seja relacionado, mas então não vai ser titular agora do jogo contra o São Paulo, porque ainda o próprio Mano falou sobre isso, né? O Mano falou que ele ainda sente a perna pesada, ainda não tá tão bem para ser o titular ou ser o cara que tem que, vamos dizer, ser o expoente do ataque para entregar bolas pro Alemão e o Alemão guardar. Beleza? Se tu chegou até aqui, um forte abraço para vocês. Te agradeço demais por estar por aqui comigo. Te agradeço demais pelo teu like, pelo teu joinha. Te agradeço demais por
ferir sempre o conteúdo aqui no meu canal. Bom domingo para todo mundo, aproveitem essa festa da democracia aí, votem bem, votem direito e sejam felizes. Um forte abraço, tchau!